tudo bem? Será que é possível falar de uma loteria brasileira? Quer dizer, uma escola brasileira de construção de instrumentos musicais? Vamos discutir um pouco desse assunto enquanto a gente faz uma propaganda absolutamente merecida de um canal que todo mundo que gosta do que eu tenho feito até aqui precisa seguir. Com certeza vai encontrar coisas muito interessantes nesse canal. Aqui é seu Conversa de Violonista, meu nome é Luciano Moraes, sou pós-doutor em violão pela Universidade de São Paulo. E todas as terças, quintas e sábados eu trago um vídeo novo a respeito desse assunto geral, né, que nos irmana a todos, vamos dizer assim, que é o amor e o interesse pelo violão, que é o instrumento musical mais bonito dentre todos, com certeza, com total certeza absoluta, é o mais bonito que existe. Eu estive zapeando pela internet na semana passada e encontrei uma entrevista do Oscar Ferreira com o luthier Lineu Bravo. Essa entrevista me chamou muito a atenção, eu recomendo a todos vocês que assistam. Vou colocar aqui embaixo na descrição. Se quiserem, dê pausa nesse vídeo agora, dê a pausa, vai lá, assiste a entrevista e volta aqui para vocês se interarem um pouco dessa conversa, tá? Dessa discussão. Deram pausa já? Assistiram? Siga então com o meu vídeo aqui. O Lineu é um cara que eu conheci indiretamente, ali pelo ano de 2002, que foi o período em que o Oscar Ferreira começou a se dedicar mais, de forma mais ativa, vamos dizer assim, na venda de materiais, de madeiras para instrumentos. Ele fundou um espaço comercial mais independente. Antes ele vendia madeiras dentro da própria casa, né? Agora ele tem um espaço comercial para fazer isso. E ele era fornecedor de madeiras para vários luthiers, entre eles o Lineu Bravo. Poxa, 2002 é também um ano que eu comecei a trabalhar na universidade. A Universidade Cruzeiro do Sul me contratou, 8 meses depois que eu tinha me formado, e o meu trabalho por lá começou nesse ano, em 2002. E alguns alunos, não vou dizer vários, mas alguns alunos chegavam com instrumentos desse cara, do Lineu Bravo. Eu percebi que a trajetória do Lineu Bravo, de 2002 até hoje, que ele começa a trabalhar com violões baseados em plantas de Hauser, de Torres, de Boucher, que são a luteria europeia clássica, né? Visando aí atender um público de música erudita, um pouco mais especializado. Essa trajetória acompanha um pouco de perto assim, a minha própria trajetória, só que de um outro campo, vindo do campo do músico, né? Do profissional que experimentava esses violões, que também tinha muitas dúvidas práticas a respeito do violão de abeto, do violão de cedro, das plantas modernas, das experiências com Nomex, com Kevlar, que são materiais sintéticos, que às vezes são colocados misturados na tampa do violão por alguns representantes muito importantes aí da loteria australiana e norte-americana, europeia também, existem fabricantes alemães que utilizam esses materiais sintéticos, né? E o Lineu ele tem uma visão bastante parecida com a minha em relação ao que é um instrumento, ao que é um violão e ao que são, de fato, as diferenças entre os violões de cedro e de abeto. Basicamente o abeto tem um pouco mais de chance de produzir um som um pouco mais longo e ele demonstra um pouco mais as variedades de timbre que o violonista é capaz de imprimir ao som. O cedro é um instrumento que tende a ter uma sustentação talvez um pouco menor, um grave muito bonito, muito bem pronunciado e uma sonoridade que enche muito assim, o espaço imediatamente próximo do violonista. Os violões de abeto são mais adequados a projetos de luthiers que pretendem que os seus violões soem muito bem de longe, mas às vezes de perto o impacto, né, não é tão impressionante quanto os violões de cedro. Quando as pessoas dizem que gostam de usar violões de cedro para música de câmara, na verdade eles estão dizendo que eles se ouvem melhor quando estão tocando, por exemplo, do lado de uma flauta que tem um volume muito grande, e o próprio flautista ouve o violão melhor do que propriamente uma projeção para a plateia melhor, né? Enfim, tudo isso pode ser muito discutido, existem muitas exceções, existem muitas situações em que nós encontramos situações híbridas em relação aos resultados desses dois tipos de madeira. Mas isso tudo é discutido com o Lineu e o Oscar de uma forma que eu acho que é bastante honesta, bastante franca e muito embasada também. Eu recomendo sempre às pessoas que procurem essas diferenças de violão cedro e abeto duas coisas. Primeiro, investiguem por vocês mesmos. Claro, ouçam o que violonistas como eu têm a dizer, mas investiguem por vocês mesmos para ver se vocês têm a mesma impressão. E consultem luthiers, que são os verdadeiros especialistas dessa área, né?
Essa propaganda que eu estou fazendo do Oscar, vocês podem até se perguntar assim, mas por que o Luciano está fazendo propaganda de um canal chamado Strings Comercial, né? De fato, talvez seria esperado que o Oscar me pagasse alguma coisa pela divulgação do canal dele. O problema é que nada que ele me pague vai ser suficiente para quitar a dívida que eu tenho com o Oscar. O Oscar foi membro do trio Opus 12 naquela fase que eu considero a fase mais extraordinária do trio, que era uma fase em que ele era formado pelo Paulo Porto Alegre, o Kleber Andreotti e o Oscar Ferreira, num trabalho que dava a impressão pra gente de ser assim, o Duo Abreu mais um, né? Quer dizer, os mesmos critérios de qualidade do Duo Abreu, a mesma ambição artística, o mesmo cuidado com os detalhes, a mesma obsessão pela qualidade sonora, e o interesse também na investigação de um repertório que fosse antenado com as novidades estéticas, as novidades na linguagem musical, e também uma revisão às obras do passado naquilo que elas merecem ser revisadas, né? Quer dizer, aquelas obras que realmente precisam continuar no repertório, continuar na escuta dos interessados em violão. Isso foi muito importante, esse foi um marco super intenso assim, na minha vida de músico. E a gente tem a dizer o seguinte, foi um dos poucos trios de violões existentes na história, que é realmente uma formação muito interessante, uma formação que equilibra muito bem a questão do solista e a questão do quarteto, né? No Brasil nós temos muitos quartetos de violões, mas padecemos da ausência dessa experiência. O trio de violões é um grupo, um tipo de conjunto que não é muito visitado. Além do trio Opus 12, que o Oscar fez parte, nós temos o violão Câmara Trio, que teve uma carreira muito interessante com Giacomo Bartoloni, Henrique Pinto e Ângela Muner. Temos o GTR, que foi um trio formado pelo Gilson Antunes, Ricardo Marui, que hoje é técnico responsável pela parte de captação de som da Guitar Coop, para vocês terem uma ideia. E a Terezinha Prada, que hoje é professora no Mato Grosso. É professora de violão na Universidade Federal do Mato Grosso. Veja, é pouco, né? Pensando assim que nós temos Quarteto Quaternália, Quarteto Tal, Quarteto Brasileiro de Violões. Eu próprio dei minha contribuição à produção em quartetos de violões com o Quarteto Ibirá, com o qual nós gravamos um disco. O Quarteto Ibirá virou um trio quando o André Simão se mudou para a Alemanha. Eu continuei o trio com o Luiz Roberto Botosso e o João Francisco Botosso, parceiros assim maravilhosos com os quais a gente desenvolveu um repertório próprio, mas foi um grupo que durou muito pouco tempo. A gente acabou perdendo assim o eixo de continuar trabalhando junto ali para 2006, né, 2007. E hoje eu estou retomando as minhas atividades de música de câmara justamente com um trio de violões, que é o trio Elipsoidal, com o Breno Chaves, que é o fundador do Quarteto Catenale e do Quarteto Tal, e com o Alberto Guedes, que é um cara que tem feito um trabalho importantíssimo em música brasileira e na parte de arranjos também, além de ser um violonista com uma formação técnica impecável, uma formação musical também impecável. É claro que o som do trio Opus 12 está presente nos nossos ensaios, pelo menos da minha parte, por causa dessa memória que eu tenho do trabalho do Oscar. Então eu queria dizer ao Oscar o seguinte: muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado pela insistência em trazer esses materiais de alta qualidade para os luthiers de São Paulo. Muito obrigado por insistir em uma determinada forma de pensar o violão que tem sido destruída, eu acho, e atropelada por uma necessidade de velocidade muito grande. Não velocidade de notas, mas a vida moderna impõe uma rapidez muito grande que impede a gente de estacionar em alguns lugares e entender realmente os processos que a gente está vivendo. Isso em vários aspectos, não é só no aspecto artístico, acho que no aspecto pessoal também, né? Nós percebemos que a gente às vezes se deixa atropelar para atender a uma exigência de rapidez, uma exigência de produtividade que vai nos levar aonde, afinal, né? Então, em algum momento nós vamos ter que parar e escutar. E esses instrumentos que são componentes da Escola Brasileira de Luteria, eles são instrumentos que convidam a isso, tá? Quando você pega um Antônio Tessarinho, um Renato Oliveira, um Sérgio Barbosa, sabe, e tantos outros luthiers que eu não vou poder mencionar aqui, eu teria que ter feito uma lista para não deixar nenhum de fora, e ainda assim seria injusto, mas é importante mencionar três pela idade, né, e pelo papel que tiveram no desenvolvimento desses fundamentos, né, da escola do violão. Três não, eu disse dois, tá? Sérgio Abreu e Antônio Tessarim.
que são instrumentistas, são instrumentos. O Sérgio Abreu teve a carreira de maior concertista do mundo nos anos 60, e o Antônio Tessarin tem um irmão que é violonista também, então ele tinha dentro de casa já o próprio crítico do trabalho dele. Esses dois instrumentos, luthiers, acredito que resumem aquilo que seria a Escola Brasileira de Violão. E há os jovens que estão vindo por aí, que com certeza vão levar essa chama adiante e colocar o nosso país em uma cena, sabe, na cena internacional da construção de violões, se é que já não está, né? Mas muito em breve as pessoas vão começar a ouvir falar dessa coletividade de luthiers, tá? Então é isso, se inscrevam no canal do Oscar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês ouvirem a entrevista do Oscar com o Lineu Bravo, e estejam em contato com esses canais. Eu tenho a preocupação aqui de trazer a vocês algumas pessoas que têm dado contribuições importantes nessa verdadeira selva, né, que é a internet, que é onde a gente encontra absolutamente de tudo, né? Mas também muita coisa boa, muita coisa não tão boa, e é interessante a gente valorizar as coisas que são realmente boas, que vão... vídeos que não vão fazer a gente acreditar em coisas erradas, ou que não vão passar informações equivocadas, né? Tudo isso tem que ser muito, muito respeitado e muito valorizado. E aqui eu tenho um compromisso com vocês de trazer sempre dicas bem peneiradas assim, a respeito desse mundo da internet, e vou dizer claramente por que essa peneiragem foi feita e em que sentido que esses vídeos podem ajudar vocês a compreender um pouco melhor o universo desse, que é o instrumento que a gente adora, né? E que a gente está trabalhando aí para fazer com que ele tenha cada vez mais informação de qualidade circulando entre as pessoas que o cultivam, tá bem? Muito obrigado, então. Toda terça, quinta e sexta tem um vídeo novo. Curta, compartilhe e até a próxima conversa.